1 Samuel, capítulo 31, versículos de 3 a 6. Vamos ler a palavra do Senhor. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Versículo 6. Todos leamos comigo. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro. Então todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Vamos ler apenas a parte inicial do versículo 6. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro. Vamos orar? Pai de amor, nós estamos diante de uma cena tão dramática, tão importante, tão terrível, mas que tem lições tão preciosas para a nossa vida. Nós pedimos que o Senhor fale conosco. Eu te peço, Senhor, que Tu me enchas com o Espírito Santo, para que eu possa pregar a Tua palavra com fidelidade, com unção, com poder. Que a Tua palavra, Senhor, seja transmitida, Senhor, sem nenhum arrudeio, e que ela venha tocar no nosso coração e mudar a nossa vida naquilo que nós precisamos de mudança. Venha agir, Senhor, poderosamente, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não, tá bom, obrigado, meu santo, muito obrigado. Meus amados, esse texto descreve o final da vida de Saul, como nós acabamos de ler. Na luta contra os filisteus, o exército de Saul sofreu uma grande derrota. Saul, ao ver que seria aprisionado pelos inimigos, pediu ao seu escudeiro que o matasse. Porque Saul não queria ser morto pelos inimigos, não queria ser preso, zombado, escarnecido, depois assassinado. Então ele preferiu que um dos seus o matasse. Veja aí o que diz o versículo 4. Leamos mais uma vez, todos, versículo 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Esse era o temor de Saul. Mas o escudeiro não atendeu à ordem do rei. E aí, na continuação do versículo 4, está escrito: porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Ele respeitava o rei e não queria ter em suas mãos o sangue do seu rei, o rei de Israel. E agora, queridos, nós temos a narrativa de um final de vida triste e derrotado. Eu vou repetir, agora nós temos a narrativa de um final de vida triste e derrotado. Saul tira a própria vida. Final do versículo 4, leamos. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Meus amados, o final de tristeza, queridos, não se abateu somente sobre a vida de Saul.
o seu escudeiro se mata, os seus filhos são mortos, e uma grande parte de seu exército sucumbe diante do exército inimigo. Vejamos mais uma vez o versículo 5 e 6. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também, veja só, o texto é muito claro quando diz que Saul morreu, porque ele se lançou sobre a espada, ele se suicidou, ele estava morto. E quando o escudeiro percebe isso, e olha que nós estamos falando de alguém que tinha experiência de batalha de guerra, o diagnóstico dele estava preciso, estava correto, o rei estava morto, então ele se lança também sobre a espada e morre. Versículo 6: morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Amados, que final triste, que final triste. A cena final da história desse homem, rei de Israel, foi uma cena muito triste. Um outro personagem bíblico que teve uma morte terrível, semelhante à de Saul, foi um rei chamado Uzias. Uzias ascendeu ao trono com apenas 16 anos. Governou por cerca de 52 anos sobre o povo do Senhor. Um dos reinados mais longos registrados nas Escrituras Sagradas. E sob a bênção de Deus, ele fortaleceu o exército de Judá, ele reconstruiu e fortificou a cidade de Jerusalém, promoveu inovações na agricultura e na tecnologia militar. Ele foi um inovador, um homem de uma mente brilhante, de uma capacidade extraordinária, incluindo máquinas de guerra para defender as muralhas da cidade. Mas, meus amados, esse homem que tem um histórico militar extraordinário, o final da vida desse grandioso rei de Judá foi de um leproso. Ele teve que viver em um isolamento total, longe do palácio e do templo. Uzias morreu como leproso e foi sepultado num campo próximo aos túmulos reais, não entre os grandes reis, mas próximo. O interessante, queridos, é que tanto Saul quanto Uzias tiveram um início extraordinário, tiveram um começo espetacular, tiveram um início de uma jornada grandiosa e gloriosa. Mas há uma lição que nós precisamos ter no nosso coração, que é tão importante quanto nós começamos e quanto nós caminhamos, o final é o que prevalece. O que conta é a cena final. O que conta é a cena final. E eu gostaria que todos repetissem isso comigo, todos juntos. O que conta é a cena final. Vamos lembrar como foi o começo da vida pública de Saul. O povo tinha um sistema de governo teocrático, onde Deus tomava as decisões, e todas as decisões importantes antes tinha que se consultar a Deus, através dos sacerdotes. Mas o povo de Israel desejou ser igual aos demais povos. Então pediram uma monarquia. Eles queriam então um rei. Queriam sair da teocracia para uma monarquia. Eles queriam um rei. Eles desejavam um rei para ser igual às demais nações. E aí, queridos, Deus, o próprio Deus, escolheu para ser o primeiro rei de Israel a Saul. Amados, vamos guardar isso no nosso coração, porque essa informação é importante. O próprio Deus escolheu a Saul. Saul foi escolhido pelo próprio Deus. A Bíblia descreve 2 características de Saul. A primeira característica física, ele era alto e bonito. E a segunda característica era familiar, da menor tribo e da menor família da sua tribo.
Quando o sacerdote Samuel revelou a Saul que Deus o tinha escolhido para ser o rei de Israel, ele argumentou que sua tribo era a menor de todas as outras tribos e a sua família a menor daquela tribo, ou seja, ele não tinha as qualificações, na opinião dele, na visão dele, necessárias para ser o rei de Israel. E ele pergunta, como poderia ser isso? Ele se sentiu incapaz para tal missão. E aí Samuel revela, em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6. O Espírito do Senhor se aposserá de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Obrigado, meu santo. Note bem, queridos, Deus não escolheu um homem que tinha um histórico de capacidade bélica, de liderança e de popularidade e de projeção entre o povo de Israel, não. Deus escolheu alguém que era da menor tribo e da menor família. Mas quando Deus escolhe, Ele capacita. Amém? E Deus não escolhe somente os capacitados, mas a quem Deus escolhe, Ele capacita. E eu gostaria que você dissesse isso comigo: a quem Deus escolhe, Ele capacita. Todos juntos: a quem Ele capacita. Deus prometeu a Saul que iria enchê-lo com o Espírito Santo e iria capacitá-lo. O Senhor te capacitará. Meus amados, Saul começou muito bem. Saul começou muito bem. Inicialmente ele enfrentou 3 desafios. O primeiro foi a oposição. O segundo foi uma guerra, os amonitas. E o terceiro foi a pressão do povo. No primeiro desafio, ele ignorou a oposição. Geralmente não é bom ignorar a oposição. Quando você está com uma liderança bem consolidada, é importante você ir lá e confrontar, tirar a limpo e já acabar com essa oposição imediatamente. Mas nesse contexto de Saul, a melhor decisão, a melhor estratégia para quem ainda não tinha consolidado a sua liderança, estava no início, a melhor decisão, a mais sábia, foi simplesmente ignorar. E aí nós vamos ver que ele agiu corretamente, ele foi sábio. No segundo desafio, ele venceu a guerra. Na primeira batalha importante e decisiva para a sua liderança, ele vence. E no terceiro desafio, ele não permitiu ofuscar a vitória sua, a vitória do seu povo, com a execução dos seus opositores. Por quê? Quando Saul vence a batalha, o povo então lembrou da oposição daqueles nobres, príncipes, das tribos maiores e mais importantes, que não aceitaram a liderança de Saul por ser de uma tribo menor, da menor família da tribo. E o próprio povo então diz: agora vamos punir essas pessoas que se levantaram contra o Senhor, que foram oposição. E aí Saul sabiamente também decide: não vamos ofuscar essa linda vitória, não vamos ofuscar essa bênção que Deus nos deu, punindo essas pessoas. Ele age também com sabedoria. Nos 3 primeiros grandes desafios, ele toma a decisão certa. Ele age com prudência, com temor ao Senhor, com zelo, com espírito de liderança, com proatividade. O começo da vida pública de Saul foi espetacular. E isso me faz lembrar de Uzias, em 2 Crônicas 26, 5. Veja o que diz: que propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos ler o final desse versículo todos juntos. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus os fez prosperar. Enquanto Uzias buscou a Deus, enquanto Uzias foi fiel a Deus, ele demonstrou temor a Deus, ele demonstrou depender de Deus,
Deus o abençoou e Deus o fez prosperar. Note bem, queridos, Deus é quem realizou, Deus é quem fez, Deus é quem operou, Deus é que concedeu a ele a inteligência e a graça e a criatividade para fazer o que ele fez. Em 2 Crônicas, capítulo 26, versículos de 13 a 15. 2 Crônicas 26, de 13 a 15, nós encontramos: debaixo das suas ordens, veja o poder bélico que estava sob o comando desse homem. Havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Dá para você imaginar o poder bélico desse homem? 307.500 homens guerreiros sob a sua liderança. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, comigo todos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para tirar pedras. Quando a gente lê aqui fundas para tirar pedras, a gente lembra de quem? A funda era uma arma primitiva, era uma arma de guerra primitiva, simples, mas se usada com destreza, era uma arma poderosa de guerra, ao ponto de que Davi venceu o gigante com essa arma. E esse homem, ele prepara e capacita e habilita os seus guerreiros com fundas para tirar pedras. Versículo 15, veja o que está escrito: fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, ou seja, especialistas. Meus amados, agora nós temos que fazer uma pergunta importante. Já vimos o poder bélico desse homem, a criatividade, toda a destreza dele em liderar, em capacitar, em equipar. Mas o que é que aconteceu com esse homem? O que aconteceu com esse homem? Tanto Saul quanto Uzias tomaram decisões pecaminosas. E deixe-me falar algo muito importante para você nesse momento. Tem decisões erradas que as consequências são amenas. A maioria das nossas decisões, na realidade, as consequências não são tão terríveis. Muitas decisões que nós tomamos na vida, decisões erradas, equivocadas, às vezes pecaminosas, as consequências não são tão graves, não são tão destruidoras. Mas tem decisões que as consequências são desoladoras. Meu querido irmão, minha querida irmã, e falo aqui para todos os líderes, todos os pais, todos os profissionais, todos aqueles que de alguma forma exercem uma liderança, um governo e uma gestão. Tem decisões que são desoladoras. E eu gostaria que todos repetissem isso comigo, todos juntos. Tem decisões que são desoladoras. E qual foi a decisão de Saul? Em 1 Samuel capítulo 13, versículo de 8 a 14, nós vamos encontrar a história que mostra uma decisão terrível de alguém que começou tão bem, com a bênção de Deus, sendo cheio do Espírito Santo, mas chega um determinado momento que aí ele vai tomar uma decisão que foi um desastre. Não só para ele, mas para a família dele, mas para o povo de Israel. Vamos analisar o texto. Versículo 8. 1 Samuel 13, versículo 8. Esperou Saul todos 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Analisemos, queridos. Samuel era o sacerdote que iria oferecer holocausto e ofertas pacíficas ao Senhor. E há um detalhe que devemos considerar: somente um sacerdote poderia fazer isso. Somente o sacerdote poderia fazer isso. Este era um mandamento explícito. Esta era a ordem divina. Só o sacerdote oferece sacrifícios. Samuel,
informou a Saul que chegaria no determinado prazo. Mas Samuel se atrasou. Vejamos aí o que tem o final do versículo 8. Final do versículo 8. O povo se foi espalhando dali. Meus amados, Saul tomou uma decisão mais equivocada e mais errada da sua vida. Versículo 9. Então disse Saul: trazei aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Veja que coisa, parece tão simples. Ele mesmo era o rei, o sacerdote não estava. Então o que é que tem nada demais? Ele oferecer o sacrifício. Mas essa era uma missão que cabia somente ao sacerdote, não ao rei. E ele faz aquilo que não cabia a ele fazer. E ele assim estava desobedecendo a ordem explícita do próprio Deus. Amados, que tragédia terrível. Saul, querendo assegurar a bênção de Deus através dos sacrifícios, das ofertas, ele pecou contra a santidade de Deus. Veja que coisa, que contradição, que coisa estranha isso. Querendo assegurar a bênção, ele peca contra a santidade de Deus. E o resultado foi avassalador. Vejamos o versículo 10. Leamos todos juntos. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chega a Samuel. Dá para imaginar o coração dele, o quanto caiu naquele momento, que avista o sacerdote. Ele só precisaria ter esperado um pouquinho mais. Amados, ele só precisaria ter esperado um pouquinho mais. A precipitação é uma desgraça na vida de qualquer pessoa. Vou repetir. A precipitação é uma desgraça na vida de qualquer pessoa. Provérbios 19:12 está escrito: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. E o texto continua e diz que Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então, quando Saul avista Samuel, corre para Samuel e vai cumprimentá-lo. No versículo 11, nós temos a pergunta de Samuel para Saul: o que é que você fez? Samuel não teve nem muita conversa, nem muita paciência. Quando percebeu tudo que estava acontecendo, Samuel já foi perguntando: foi o que você fez, meu? O que você fez, Saul? O que você fez? A situação era tão grave que Samuel não esperou nada. Já foi perguntando, já foi questionando. Vamos ver a resposta de Saul? É muito importante a gente observar a resposta de Saul. Versículo 11. Respondeu Saul: todos, vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinha nos dias aprazados, e que os filisteus já estavam ajuntando em Miquimais. Versículo 12. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim em Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E agora veja aí esse detalhe. No versículo 12, meus queridos irmãos, veja aí o detalhe. Forçado, todos comigo, por gentileza. Forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Amados, as circunstâncias adversas não servem de desculpa para desobedecermos a Deus. Eu vou repetir. As circunstâncias adversas não servem de desculpas para desobedecermos a Deus. Saul chega para o sacerdote e diz:
forçado pelas circunstâncias, a análise que eu fiz é que eu não tinha outra escolha. Então eu ofereci o holocausto. Amados, Daniel foi forçado pelas circunstâncias a cometer idolatria, mas ele não se curvou diante das ameaças, e ele foi fiel a Deus. Por conta da sua fidelidade, a Deus, ele foi lançado à cova dos leões, mas Deus o livrou milagrosamente, e o resultado, o nome do Senhor foi glorificado. Quando nós cedemos às pressões da vida, às circunstâncias adversas, e pecamos contra a santidade de Deus, desobedecemos, o nome de Deus é envergonhado. E não adianta dar desculpa por causa das circunstâncias, é a vida, é o mundo, é a situação. Essas desculpas não valem, envergonham, prejudicam o nome do Senhor. Você é crente, então você leva o nome de Jesus na sua vida. Honre-o com o seu testemunho de vida, com a sua integridade, para que o nome dele seja glorificado. Porque quando nós pagamos o preço da fidelidade e da honra a Deus, pode vir a adversidade como veio para Daniel, que foi lançado à cova dos leões, mas com certeza Deus está do nosso lado para nos dar a vitória, como deu a Daniel. E aí o nome do Senhor era glorificado. E aí o resultado, queridos, Daniel 6, 25 a 27, veja que coisa extraordinária, que coisa linda. Então o rei Dário escreveu aos povos: faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Vamos ler todos comigo, versículo 27. Leamos. Ele livra agora. Vamos começar todos. Ele e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel. Amados, José foi forçado pelas circunstâncias a cometer adultério, mas ele não cometeu adultério. Ele foi fiel ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. Gênesis 39, 9. Veja a resposta desse homem de Deus diante das circunstâncias adversas, diante da pressão das circunstâncias. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja a sanidade desse homem, veja a clareza desse homem, veja a percepção desse homem, veja o temor que esse homem teve. Era uma pressão muito grande para que ele cometesse adultério, e com certeza o ambiente era propício para isso. Havia a sua própria necessidade física, biológica, e havia toda uma situação que favorecia ele a pecar. Mas ele temia ao Senhor, respeitava o seu patrão, e ele disse: eu não posso fazer um negócio desse. Amados, as circunstâncias adversas não são desculpas aceitas por Deus para desobedecermos a sua vontade. Agora vamos ver a resposta do sacerdote, versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, ou seja, agiste como louco, em não guardar o mandamento que o Senhor Deus te ordenou. Meus irmãos, é loucura a decisão de não guardarmos os mandamentos do Senhor. É loucura. Esta é a decisão mais errada que uma pessoa pode tomar na vida. E Samuel completou: pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Aí o versículo 4, a sentença final: já agora não subsistirá o teu reino. Depois disso, queridos, Saul perdeu o rumo. Depois disso, foram decisões erradas em cima de decisões erradas.
sem arrependimento real. Porque esse foi o grande problema de Saul. Arrependimento superficial, arrependimento boca para fora, arrependimento só naquele momento, naquele instante. Ele não se arrependeu, não se arrependia sinceramente, porque ele reincidia sempre. O mesmo aconteceu com Uzias, em 2 Crônica 26, versículo 16 a 21. Veja só o que diz o texto no versículo 16. Mas havendo-se já fortificado, Uzias, ele se projetou tanto, se tornou tão famoso, tão conhecido, tão poderoso. E aí o versículo 16 diz: mas havendo fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para... Todos, queridos, ele entrou no templo do Senhor para o quê? Queimar incenso no altar do incenso. A mesma decisão errada de Saul. Enquanto Saul pecou devido às forças das circunstâncias, Uzias pecou por conta da sua soberba, por conta do seu orgulho, por conta da sua vaidade, por conta da projeção que ele tinha alcançado. Ele começou a se achar dono de toda a verdade, dono de si mesmo e dono da história. E aí ele faz o que não deve. Pressão das circunstâncias e soberba, vaidade, duas armas destruidoras. Mas continuemos, o versículo 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. Ah, meus amados, como isso aqui me toca, como essa expressão me toca. Homens de maior firmeza. Esses homens colocaram junto o sacerdote para confrontar o rei, com um poder de 307.500 homens sobre a sua liderança. Esses 80 homens de maior firmeza enfrentam esse homem, esse poderoso. O que nós precisamos muito hoje é de homens de maior firmeza, em nome de Jesus. Que Deus levante nessa igreja homens de maior firmeza. Que Deus te levante como homem de maior firmeza, que não cede às pressões e que não sucumbe ao orgulho, mas que humildemente procura fazer a vontade do Senhor. Eles resistiram ao rei Uzias e disseram: você não pode fazer isso. Uzias insiste, e na mesma hora a lepra nasce na testa de Uzias, e Deus puniu esse homem soberbo. E ele sai dali humilhado, envergonhado, e não vai mais para o palácio, vai para uma casa à parte, e morre à parte. Uma vida, uma cena final também tão terrível. Ele foi excluído da casa do Senhor. Amados, os dois reis se perderam por questões de culto. Você percebeu isso já? Os dois reis se perderam por questões de culto. O primeiro por oferecer holocaustos ao Senhor, culto, adoração. O segundo por queimar incenso no altar do incenso, culto, adoração. Nós temos aqui duas ações de culto: holocausto e incenso. Ações exclusivas do sacerdote. Os dois reis usurparam as determinações de Deus. Amados, nós estamos caminhando numa terra muito santa e precisamos ter cuidado. Com Deus não se brinca. E eu gostaria que todos afirmassem isso comigo, todos juntos. Com Deus não se brinca. Em Atos, no capítulo 5, versículo de 1 a 10, nós encontramos a história de Ananias e Safira. Esse casal vendeu um terreno e quis se mostrar santo, generoso, benevolente. E aí combina: nós vamos reter uma parte do dinheiro e vamos dar outra, certo? Mas vamos dizer que demos tudo. E aí chega o homem, entrega a oferta e diz: entreguei tudo. E aí, queridos, o Pedro chama Ananias e diz: olha,
Se você tivesse vendido e ficado com tudo, não teria problema. O dinheiro era seu, você faria com o dinheiro o que você quisesse. Mas você chega aqui no altar de Deus, no culto dedicado a Ele, e mente. Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus, você mentiu ao Espírito Santo. Imediatamente ele morreu. Não se brinca com Deus. Aí com pouco tempo chega a mulher, a mesma coisa, e também morre. Meus amados, não se brinca com Deus. E a minha pergunta é: Deus mudou? Deus mudou? Na sua santidade, na sua justiça, no seu zelo pelo seu nome, pelo seu momento de culto, de adoração? Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28 a 30, nós encontramos a instrução da Santa Ceia. Veja o que está escrito. Isso é muito sério, isso é muito sagrado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão, e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Aqueles que participam da ceia de maneira indigna estão participando e tomando sobre si juízo de Deus. E o texto é claro quando diz: não são poucos que adoecem e outros que morrem. Não caia na armadilha do diabo de dizer: então não vou nem comparecer no culto de Santa Ceia, para não correr esse risco. Guarde isso no seu coração. Nós comparecemos ao culto a Deus porque recebemos uma santa convocação da parte do Senhor. Amém? Nós comparecemos ao culto dominical no dia do Senhor, porque nós estamos aqui atendendo a santa convocação do Senhor. Quando não comparecemos, estamos nos rebelando contra a sua vontade. A questão não é comparecer, porque quem não comparece está revelando que não tem parte com o Senhor. A questão é comparecer para cultuar do modo que lhe agrade, do modo que lhe satisfaz, do modo digno dele. Na Santa Ceia não é examinar-se para se excluir, para se abster, é examinar-se para se arrepender e se converter, que esse é o propósito divino. A nossa conversão, o nosso quebrantamento, a nossa reconciliação com Ele. Deus não nos adverte, queridos, para nos humilharmos, para nos colocarmos lá embaixo, para nos colocarmos numa posição de condenação. Ele nos adverte para nos libertar, louvado seja o seu santo nome. Ele nos adverte para nos corrigir, porque Ele quer que a nossa vida esteja alinhada com a vontade dEle. No culto a Deus, a reverência é fundamental. Guarde isso no seu coração. No culto a Deus, a reverência é fundamental. Em Eclesiastes 5:1, guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé quando estiveres nesse lugar santo que é dedicado e consagrado a Ele. Amados, estamos aqui porque atendemos a santa convocação do Senhor. E eu quero perguntar a você com toda honestidade: Deus está aqui nesse lugar? Amém. Está nesse lugar? O que você diz a Ele? O que é que você diz a Ele? Tendo a certeza de que Ele está nesse lugar, que é onisciente, que conhece tudo e vê tudo. Porque na hora do culto você está ligado muito mais nas mensagens do celular do que na liturgia. O que é que você diz a Ele? Que Ele está aqui. O que é que você diz a Deus? Porque na hora do culto você está desejando do seu próximo. O que você diz a Deus? Porque na hora do louvor você se recusa a adorar, porque você tem diferenças com quem está ministrando o louvor, ou porque não gosta do louvor que foi selecionado, escolhido. O que você diz a Deus? Porque na hora do ofertório você não participa com alegria, porque você não acha importante ser fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. O que você diz ao Senhor? Porque na hora da mensagem você está aplicando aos outros, mas não está aplicando a você mesmo. Porque essa palavra, ela não foi transmitida para o outro, ela foi transmitida para você.
E na hora de você aplicar para você, você está aplicando para o outro, numa postura de julgamento. E que no culto, a postura deve ser de autoanálise, de autoexame. Amados, com Deus não se brinca. Vamos voltar a Saul e Uzias, já caminhando para o final. Mas vamos acrescentar mais um personagem, Davi. Davi também começou bem, mas na metade do caminho ele pecou contra a santidade do Senhor. Mas qual foi o final da vida de Davi? Qual foi a cena final da história de Davi? Foi triunfal. Morreu em idosa velhice, cheio de poder, e ainda deixou um herdeiro. Ele deixou um legado familiar para a posteridade de Israel. Por quê, queridos? Porque alguém que começa bem, no meio do caminho tropeça, mas ao final, a cena final é de triunfo, a cena final é de vitória, a cena final é de glória. Qual a diferença de Davi para Saul e para Uzias? Qual a diferença? Amados, todos pecamos e eles pecaram, mas a diferença de Davi para Saul e Uzias foi o quebrantamento do seu coração. Foi o arrependimento sincero. Foi o momento da verdade, equipe do louvor. Foi no momento da verdade que Davi foi confrontado, que ele baixa a cabeça, que ele cede, que ele clama pela misericórdia divina. Enquanto os outros se manteram soberbos, orgulhosos, Saul, ele pediu para que Samuel acompanhasse ele apenas para manter a aparência. Não havia um arrependimento sincero. Ele queria manter a aparência, só a aparência. Uzias, muito orgulhoso, mesmo doente, não se curva. Mas Davi, quando confrontado com o seu erro, com o seu pecado, ele se arrepende. Ele chora, ele se quebranta. E ele decide mudar de vida. E você vai ver que a vida de Davi tem aí uma sequência ascendente de fazer a vontade de Deus. E aqui eu quero perguntar a você, meu irmão e minha irmã, como você deseja que seja a cena final da sua vida? Como é que você deseja que seja a cena final da sua vida? Não como Saul e Uzias, eu tenho certeza. Amém? Mas como a de Davi. Ele morreu na presença de Deus. Ele morreu em glória. Ele morreu deixando um legado para a humanidade. Como isso é possível? Com o coração quebrantado. Equipe do louvor, por gentileza. Agora você e Deus. O que é que você tem feito? Como é que você tem andado? Qual a sua postura diante de Deus? Qual a sua relação com Deus? Não fique pensando no outro. Ah, se fulano estivesse aqui para ouvir essa mensagem foi para você. Agora a questão é, o que você vai fazer com essas verdades? Vai querer continuar aplicando aos outros? Ou você vai aplicar para você e vai se arrepender? Pecar, todos nós pecamos. Pecar, todos nós pecamos. Mas a grande diferença vai estar em um coração quebrantado, numa determinação de fazer a vontade de Deus e andar de acordo com o que agrada a Deus. Vamos ficar em pé e vamos cantar esse cântico.